Olá, essa é a nossa videoaula sobre coleta e organização de dados ambientais. Eu sou a professora Ângela Terumi Fuchita e estarei com vocês durante essa aula. Para falar um pouco sobre a coleta de dados, nós precisamos começar entendendo como vai ser essa estruturação, né? Como nós vamos pensar no nosso banco de dados. Então, o primeiro momento é entender qual é o nosso problema. A gente vai precisar construir a estrutura conceitual da nossa análise. Então, a primeira etapa é o desenvolvimento do modelo conceitual. A partir desse modelo conceitual, nós vamos poder abordar essa coleta de dados. Do modelo conceitual, nós vamos para a análise das relações, no qual a gente vai selecionar qual modelo que vamos utilizar e desenvolver esse modelo. Essa etapa nós vamos ter na disciplina durante as trilhas de aprendizagem. Depois de feitas as análises das relações, vamos para a interpretação computacional. Vamos implementar o modelo, vamos testar, refinar e avaliar. É aí que todas aquelas análises robustas de geoprocessamento vão acontecer. Também serão desenvolvidos dentro de cada trilha de aprendizagem. E, por fim, as suas aplicações, ou seja, os modelos de saída e os modelos experimentais que vão nos dar subsídios a pensar um zoneamento a partir do cenário elaborado. Todo esse percurso, ele vai precisar ser feito conforme a abordagem que nós escolhemos. Ou melhor, que cada um de vocês vai escolher para o trabalho. Então, eu tenho que entender se eu preciso fazer uma análise que terá uma abordagem dedutiva, ou seja, de cima para baixo, ou uma abordagem indutiva, ou seja, de baixo para cima. Tendo a abordagem, nós já falamos sobre a delimitação do território de análise, então o nosso espaço físico. Nós falamos sobre a escala de trabalho, já então definir essa escala é extremamente importante. E vamos agora para a coleta de dados. Para a coleta de dados, precisamos entender o seguinte: nas análises ambientais, aquelas três estruturas básicas, que é a função, a estrutura e a mudança. Então, é importante entender se os dados que a gente precisa vai representar a forma dessas estruturas, ou seja, um aspecto que é visível do objeto. Então, eu vou trabalhar com polígonos, a localização e a estrutura no espaço, ou seja, como esses elementos estão interagindo nesse espaço. Em geral, ele é representado por pontos, por linhas, e a função. Então, como ocorrem os processos dentro dessas estruturas, naquele tempo X. E, por fim, o processo, que é essa estrutura que vai estar se transformando. Se transformando de que forma? Mudando, como as mudanças de função ocorrem dentro e entre as estruturas nesse espaço. Para representar tudo isso, nós precisamos fazer uso do sistema de informação geográfica, abordando e reforçando a sua estrutura de dados. Então, uma questão é, ao trabalharmos a estrutura do espaço, a gente vai ter um banco de dados relacional ali, que vai ter atributos descritos, sejam eles quantitativos, qualitativos. Quando eu falo da função, eu agrego a informação diária, a transformação, as mudanças, eu agrego informações em 2 ou mais períodos de tempo. Então, é importante entender para que queremos cada uma dessa informação, então, como a gente vai representar esses atributos e depois como armazenar esses atributos, lembrando de toda aquela estrutura de arquivo que nós precisamos ter no caso de informações geoespaciais. A questão de dado, o sistema de projeção, qual que é o sistema de coordenadas e assim por diante. Dessa forma, uma decisão que nós precisamos ter, depois de feita essas definições preliminares, é quais dados. Então, a gente precisa, em cima do objetivo do nosso trabalho, organizar esses dados em um SIG, pensando em dimensão abiótica ou física, meio físico, dimensões bióticas, ou seja, meio biótico, fauna, flora, entre outros, e dimensões socioeconômicas. Então, posso trazer informações censitárias,
e informações de infraestrutura urbana, entre outros aspectos. A depender dos nossos dados, nós vamos ter diferentes fontes. Então, a gente pode ter informações de levantamento de campo, que vão ter técnicas específicas para a coleta desses dados, uso de imagem de satélite, em que eu posso utilizar informações visuais que são captadas pelos satélites, sensores remotos, em que eu vou ter informações a bordo, por exemplo, de drones, de radares, levantamentos topográficos, serviços cadastrais, que a gente pode fazer o download em uma INDE, ou solicitar essas informações para os setores do governo específicos, tendo como embasamento a Lei de Acesso à Informação. Podemos encomendar fotografias aéreas ou mesmo utilizar drones para esses fotomosaicos, acessar diretamente os dados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Em campo, o uso de GPS, no Sistema de Posicionamento Global, dados públicos, nos quais todo órgão público ele deve ter seus dados disponibilizados a qualquer cidadão. Caso não esteja em uma plataforma aberta, basta acessar ou solicitar esses dados via Lei de Acesso à Informação e dados tabulares, como os dados que nós obtemos do censo. Ou seja, tendo definido o espaço, a escala de trabalho, saber como coletamos esses dados, nós, enfim, vamos definir o nosso banco de dados. Vamos desenvolver o nosso modelo conceitual. Esse modelo conceitual vai ter diferentes formatos ou organização. Tem-se a ideia de fluxogramas ou estruturas muito bem definidas, quando, na verdade, o modelo conceitual ele tem que ser de fácil entendimento, principalmente para cada uma da nossa equipe. Esse slide mostra o exemplo de uma estruturação de modelo de dados utilizado no Spring. Ali onde temos categoria, ele coloca várias informações. Nos QGIS, nós utilizamos basicamente duas informações, duas categorias. A imagem, ou raster, e o vetor, ou temático, que pode também ser cadastral. A partir daí, a partir dessa ideia de quais categorias a gente vai utilizar, a gente define a resolução, a escala, o sistema de projeção e aí trabalhando plano de informação por plano de informação. Então, cada informação representada no nosso banco de dados a gente chama de plano de informação. Outra forma de desenvolver o modelo conceitual é organizar a nossa ideia em cima de uma abordagem. Então, com base na abordagem ecossistêmica do milênio, esse fluxograma foi construído. Então, eu tenho uma base, que é o sistema ecológico, o socioeconômico e uma definição de alguns indicadores, por exemplo, para o sistema ecológico, área com vegetação nativa, áreas protegidas, métricas da paisagem, densidade de drenagem. Para o sistema socioeconômico, eu tenho a questão de inclusão e exclusão social, identificação dos locais de mineração, indústria, entre outros. Então, essa base, ela seria a nossa base de dados, que vai permitir uma análise derivada da pressão, ou seja, do uso desses serviços, e eu vou ter uma outra sequência de indicadores espacialmente explícitos. Então, a interação desses indicadores que vão me dar o estado e depois a pressão, eu posso propor ou ter cenários. Então, eu posso definir prioridades para atingir um determinado objetivo. E aí, eu preciso entender qual é o meu objetivo. Então, se o meu objetivo é pensar em cenários de sustentabilidade para uma determinada unidade de gerenciamento, então eu posso pensar em mudanças de uso da terra, indicadores de crescimento populacional, identificar e propor leis e políticas ambientais. Um pouco atrelado a essa abordagem, a gente pode pensar numa análise do nosso modelo conceitual, exatamente isso, pressão, estado e resposta. E essas informações que são referentes à pressão, o estado e a resposta, interagindo, ou seja, a integração deles vai permitir identificar alguns aspectos, por exemplo, realizar avaliação de desempenho ambiental, integração ambiental de políticas econômicas, políticas setoriais. Eu posso produzir um relatório sobre o estado desse ambiente. Outra forma de modelo, de representação de modelo conceitual, é basicamente trazer uma tabela, um quadro, no qual eu digo quais critérios eu quero analisar. Então, nesse caso, provisão, uso e perturbação.
e seus indicadores e como vai ser feita a análise dele, tanto a análise espacial quanto a análise quantitativa. Feito a definição do espaço físico, definida a escala de trabalho, tendo subsídios para coleta de dados e definido o nosso modelo conceitual, ou seja, qual o nosso banco de dados, nós temos o embasamento teórico necessário para realizar uma análise ambiental em sistema de geoprocessamento. Boa semana, bons estudos e até breve.